agradeço a oportunidade, muito feliz de estar participando aí do evento e contribuindo com o conhecimento de todos, aprendendo também bastante aí com todos os temas e até com esse exercício de apresentar. Então, meu nome é João, né, sou diretor da Ricardo Xavier RH, consultoria especializada em recrutamento, em recolocação, em desenvolvimento de pessoas. Então, a gente lida muito com o mercado de trabalho, e aí a gente está sempre fazendo esse exercício, né, de pensar no futuro do trabalho. Então, a minha intenção aqui hoje é promover reflexões a respeito do futuro do trabalho. Então, já quero ir logo avisando que eu tenho mais perguntas do que respostas, né? Então, eu acho que esse papel da gente estar sempre questionando, ele é mais importante, ou tão importante quanto as respostas, desculpa, tão importante quanto as respostas, é a gente saber fazer as perguntas certas. Então, quando a gente fala do futuro do trabalho, né, o que é futuro? Futuro é o tempo que segue o presente, futuro é o que há de vir, é o que ainda está por vir. Definir futuro é fácil, o problema é definir como será esse futuro, né? Já visto que ele nem existe ainda, né? Para a gente pensar sobre como será o futuro, a gente pode refletir sobre o presente, né? Sobre as nossas ações no presente, como elas impactarão no futuro, assim como a gente pode refletir sobre as ações do passado, como elas estão impactando hoje no presente, né? Então, estudar o futuro, na verdade, é estudar o presente e o passado. E trabalho, porque a gente quer falar do futuro do trabalho, então, futuro é estudar o presente, é o que há de vir que a gente estuda no presente e no passado. E o trabalho, o que é? É um conjunto de atividades produtivas ou criativas, importante isso, que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, atividade é aquilo que é ativo. Ativo é uma ação, é o que age. Então, trabalho é um conjunto de ações para produzir ou criar. Se trabalho é um conjunto de ações para produzir ou criar, e futuro é o que há de vir, então a gente pode resumir isso, né, como o que estaremos produzindo ou criando e como. Então, a nossa reflexão está baseada no que a gente estará produzindo no futuro ou criando no futuro e de que maneira. E é aí que entra a questão, né, de como a tecnologia, como a gente vem transformando a forma como que a gente realiza o trabalho. Transformando a forma como você realiza o trabalho, você também transforma as competências necessárias para esse desempenho, para o melhor desempenho da função, né? E aí eu gostaria de convidar vocês para a gente ver o passado, mas bem próximo aqui, um pouquinho distante, né? Que é lá do homem primitivo. É interessante que ali a gente começa, então, a como produzir, a gente começa a introduzir ferramentas, a lança, a pedra, o machado, e aí a gente adquire uma tecnologia super importante, que é o fogo. Depois, caminhando na história, né, a gente começa a aprender uma coisa muito importante, que é o cultivo e a criação. Então, a gente tem como tecnologia uma domesticação, né, dos animais, e a gente sofistica ainda mais as nossas ferramentas, né? A gente passa, então, a criar e a cultivar, né, as coisas. Depois, dando um salto grande, e aí entrando mais próximo aí na Revolução Industrial, aí tem uma tecnologia fantástica que surge, que é a máquina ao vapor, a gente entra com a industrialização, né? O que é interessante disso tudo? O interessante disso tudo é que o ser humano ele vem introduzindo formas de fazer o seu trabalho cada vez mais fácil, cada vez fazendo mais com menos, cada vez suando menos, né? Então, é até interessante que a gente tenha a significação do trabalho ao longo da história, que o trabalho ele surge lá na Bíblia e até em Hesíodo, nos gregos, ele surge como castigo divino, né? E aí a gente transforma esse castigo, a gente chega a escravizar outras pessoas justamente para a gente se ver livre do trabalho pesado, e aí a gente chega num ponto que a gente cria máquinas para o nosso trabalho pesado, e agora a gente cria máquinas, equipamentos, tecnologias para fazer o nosso trabalho pesado, né? Então, olha o nível de sofisticação que a gente chega, né? Na agricultura hoje a gente já tem aeronaves não tripuladas, né, como drones, fazendo pulverização.
A gente tem a agricultura de precisão, que joga a quantidade adequada de adubo ou de agroquímico no solo de acordo com a necessidade. Então, um nível de precisão muito grande. Tudo isso para quê? Produzir mais com menos trabalho. Eu peguei os dois exemplos da agricultura justamente por essa linha histórica que a gente vem, né? Da caça e da coleta de alimentos para cultivo e criação e para essa sofisticação em termos de cultivo e criação que a gente tem hoje. E do outro lado, um exemplo muito interessante, que é o carro autônomo, né? Então, que aí já é o quê? Serviço, não é produção, não é atividade primária, é serviço. E a gente introduzindo aí uma tecnologia, uma ferramenta, uma tecnologia para realizar o trabalho no nosso lugar. Então, o ser humano, ele passa a sempre buscar trabalhar menos, produzir mais. Mas uma coisa interessante, voltando ao ponto ali do homem primitivo, que é muito legal, é que nessa ocasião surgem duas coisas importantes: o trabalho em equipe e a comunicação, né? Na verdade, as duas coisas bastante alinhadas, porque para um trabalho em equipe eu preciso de muita comunicação, né? Então, a comunicação, ela entra apoiando o trabalho em equipe e ela entra produzindo, armazenando, transmitindo conhecimento. Um livro interessante é o Sapiens, do Yuval, que eu recomendo a leitura, e ele ressalta muito a importância da comunicação para a humanidade, onde tudo começa, né? Interessante, mais uma vez, que no princípio bíblico a gente fala, no começo tudo, no princípio tudo era o verbo. Então, comunicação, ela surge permitindo que o homem trabalhe em equipe, que ele coordene uma atividade de caça, que ele transmita seu conhecimento para as gerações futuras, né? E aí depois ele começa ainda a produzir e transmitir esse conhecimento. Ainda, né, como produzimos, e a natureza do trabalho? A gente pode dividir a natureza do trabalho entre o trabalho operacional, o trabalho tático e o trabalho estratégico. Normalmente é assim que a gente divide nas organizações, né? Então é interessante que o trabalho mais operacional, ele é mais concreto, e o trabalho estratégico, ele é mais abstrato. Assim como a complexidade da comunicação também acompanha isso. O trabalho operacional tem menor complexidade na comunicação. O trabalho estratégico tem maior complexidade. Vamos ver aqui, pegar um exemplo da carreira administrativa. A carreira administrativa, por si só, já é uma carreira um tanto quanto abstrata, né? Não é uma carreira, uma atividade de transformação de produtos, né? Então, numa carreira administrativa, o nível operacional, né, ele trabalha como? Coletando, organizando, analisando dados e informações. Então, um assistente administrativo, um analista administrativo, um auxiliar administrativo, o trabalho dele já é um tanto abstrato. Por quê? Porque ele coleta números, ele troca informações, compartilha informações, ele faz análises de números. Quando a gente vai para o nível tático, ainda na mesma carreira, ele já começa o quê? A interpretar e analisar também esses dados e essas informações. Ele organiza as atividades, ele negocia com fornecedores, então ele já começa a abrir comunicação para fora. Abrir comunicação para organizar as atividades, interpretar e analisar dados. Então, percebam que, pela carreira, eu já consigo ver uma situação bastante abstrata, uma situação bastante virtual, né? Se a gente vai para o estratégico, então, aí é completamente abstrato. O estratégico, ele tem que fazer a ponte entre o mundo externo e a organização, né? Então, ele compartilha informações fora, ele traz informações de fora. Então, um trabalho dessa natureza, com tamanha abstração, ele é muito mais fácil de ser digitalizado e de se tornar remoto. Vamos ver a mesma situação agora numa carreira operacional, numa carreira de operações. Então, vamos pensar numa fábrica, o pessoal que está no nível operacional. O cara que está no nível operacional, ele está executando uma operação ou ele está operando uma máquina que executa essa operação. Então, é um trabalho mais concreto, é um trabalho mais necessária a presença física dele para que isso aconteça. Se eu vou para o tático, ele avalia resultado, orienta ações, né? Então, ainda carrega mais concretude,
do que a carreira administrativa, né? E quando eu chego no estratégico, ele cai praticamente na mesma situação, é a ponte entre o mundo externo e a organização, é o cara que traz a melhoria contínua, que traz a tecnologia, é o cara que traz o mundo externo para dentro, um trabalho abstrato. Então, a gente consegue perceber possibilidades de digitalização do trabalho, né, à medida que o nível hierárquico segue. E a depender da carreira que a pessoa adotou, que a pessoa atua. Vamos acrescentar mais um componente para complicar ainda mais a nossa reflexão. Existe também setores da economia. O setor primário, que é o de produção, mineração e agricultura, também é um setor que tende mais ao trabalho manual, que tende mais ao trabalho concreto, que tende mais a um trabalho com menos complexidade de comunicação. Quando eu vou para o secundário, que é a indústria, eu já começo a ampliar isso. E se eu for para o terciário, que é comércio e serviços, aí eu trago ainda mais questões abstratas e questões de importância de comunicação. Vamos ver como é que fica esse bolo todo. Ó, já aviso, gente, como essa lâmina é um pouco complexa, já aviso que no final eu compartilho lá no Telegram para todo mundo, tá? Não se preocupem, eu vou compartilhar o material. Então, eu tenho aqui, de um lado, deixa eu pegar meu lápis aqui. De um lado, né, num eixo, eu tenho nível hierárquico, operacional, tático e estratégico. No outro, eu tenho os setores da economia. Então, se eu pego nível operacional com os setores primários e até no secundário, eu tenho um trabalho concreto, a tecnologia ela aparece como substituto da mão de obra e a comunicação é simples, normalmente em termos de instruções. Se eu começo a caminhar para o tático, mesmo no primário, o trabalho ele continua concreto, a tecnologia, né? Isso é cumulativo, né, gente? Então, a tecnologia, além de vir substituir a mão de obra, ela já vem para apoiar os controles. A comunicação ainda é simples, mas ela já começa a ter, além de instruções, trocas com a direção e com os subordinados. Se eu chego no estratégico, como eu mostrei no outro slide, percebam que ele é equivalente em todos os níveis. É um trabalho abstrato, com introdução, criação e introdução de tecnologia e uma comunicação sofisticada, com todos os níveis hierárquicos, com todos os departamentos e principalmente com o mercado, com o mundo, né? E no terciário, é interessante a gente observar que mesmo no operacional, o trabalho ele já é tanto abstrato como concreto, a tecnologia também vem substituir a mão de obra, mas a comunicação é sofisticada. A comunicação no setor de serviços e de comércio é fundamental. Por quê? Porque eu troco informação com o meu cliente, eu troco informação com o meu fornecedor. Então, é uma comunicação muito importante. Então, mesmo o sujeito que opera, né, que trabalha num nível operacional, numa empresa de serviços, ele tem que ser muito competente em comunicação, né? No nível tático, a gente tem uma semelhança entre o secundário e o terciário, né? Trabalho tanto concreto quanto abstrato, a tecnologia tanto substituindo a mão de obra como apoiando os controles, mas comunicação sofisticada já aparece no secundário aqui, né? Já aparece aqui, tanto no terciário quanto no secundário, em níveis táticos. Então, isso aqui, gente, não se preocupem, porque é para a gente ter uma sensibilidade, uma sensação do quanto a comunicação vai se tornando mais importante, e junto com ela, a tecnologia, né? Então, como produzimos, falando em relação à tecnologia, máquinas substituindo o trabalho braçal, né? Então, como eu falei, a gente quer se livrar do castigo divino, então a gente produz uma máquina para eu não precisar suar, né? Para eu ter o meu ócio, que na verdade é o tempo que não sua, né? Então, eu não quero suar, eu ponho uma máquina para trabalhar para mim. E a gente tem, mais recentemente, o computador substituindo o trabalho executivo, o trabalho das análises e de decisões. A gente já começa a ver o computador substituindo esse trabalho, principalmente a inteligência artificial entrando. Então, vai restar para a humanidade o trabalho criativo, né? Que é a obra aí do Domênico de Masi, outro livro que eu recomendo,
muito interessante, e ele propõe isso, que o trabalho criativo é o que vai restar à humanidade, porque os outros trabalhos serão substituídos. Mas daí a gente já fica meio assustado, e aí pergunta, mas então, a tecnologia gera desemprego? Na minha opinião, não. Tecnologia não gera desemprego. Se a gente pegar gráficos de desemprego e no Brasil, nos Estados Unidos, e acredito que em outros lugares também, mas o exercício que eu fiz foi com o Brasil e Estados Unidos, a gente percebe que a tecnologia vem cada vez mais sendo aplicada, cada vez mais desenvolvida, mas as taxas de desemprego, elas não acompanham essa evolução. O que gera desemprego é a economia, o que gera emprego ou desemprego é economia. A tecnologia, ela não impacta no desemprego. Ela impacta, sim, na migração do emprego. Então, esse é um problema que a sociedade, que a humanidade tem que discutir. Por quê? Quanto mais tecnologia, mais sofisticado esse emprego, mais sofisticado essas competências. E agora aí estamos falando de competências técnicas, estamos falando de hard skills. Então, se você pegar hoje, por exemplo, e vir a quantidade de vagas e a dificuldade que é para você encontrar um profissional desenvolvedor mobile, desenvolvedor full stack, desenvolvedor de computador, de sistema, de aplicativos, difícil demais, faltando, e altos salários, né? Agora, se você vai pegar um profissional braçal, né, até teve colegas ontem explicando a questão do doméstico, por exemplo, né, ele vai perdendo esse valor no mercado, né, porque a máquina pode substituir, mas o cara que programa a máquina, não. Então, aqui, por um lado, né, a gente tem 4 máquinas operando, que eu poderia dizer que substituíram 4 trabalhadores, mas espera lá. E a quantidade de funcionários que foram contratados para montar essa máquina? E a quantidade de funcionários que foram contratados para desenvolver essa máquina? E a quantidade de funcionários que são contratados para manutenção dessa máquina? Para programação do software dessa máquina? Então, o trabalho, ele migra, na verdade. Então, a gente tem que se preocupar com a educação de base. A gente tem que se preocupar em que essas pessoas desenvolvam hard skills, para que elas tenham empregabilidade, né? É esse que tem que ser o foco da preocupação. Educação, construção de conhecimento. Né? Então, demos aí uma viajada sobre como produzimos. Agora, o que nós produzimos, então? Bom, produzimos as mesmas coisas que antes. Produzimos alimentos, produzimos cadeira, produzimos televisores, né? Praticamente as mesmas coisas. Então, está mais ligado a como produzimos a grande virada. Mas, produzimos as mesmas coisas, mas, não é mas, é mais. Parece que agora a gente produz soluções, então a gente produz as mesmas coisas, mas a gente continua produzindo soluções. Só que o que é interessante é que parece que a gente está produzindo soluções para problemas que até antes não tínhamos. Né? É engraçado, é interessante isso. Então, aqui eu tenho um exemplo interessante, que é o Pinterest, né? Então, nosso problema antigamente era falta de informação. Nosso problema de hoje é excesso de informação. Então, o Pinterest pode fazer com que eu tenha uma curadoria do que tipo de informação eu quero receber. Então, foi uma solução para um problema que a gente não tinha antes. O Instagram e o Facebook, eles fazem isso também pelos algoritmos dele, te trazendo aquilo que mais lhe interessa. Então, às vezes, eu tenho a sensação que a gente está pondo soluções para problemas que a gente não tinha antes. Então, a gente também está criando coisas diferentes. E aqui são todos esses exemplos, né? Todos aqui são exemplos disso. Com um destaque muito interessante para as ferramentas de videoconferência, as ferramentas de compartilhamento de arquivos, compartilhamento de projetos, acompanhamentos de projetos. Aqui 2 exemplozinhos da inteligência artificial, né? O Watson da IBM e a Carol da TOTUS, né? Então, essas são as coisas diferentes que estamos produzindo. Agora, também tem outra coisa muito interessante, né? Do o que produzimos, né? Antigamente, lá em Roma, como é que a gente vendia as coisas e como é que a gente socializava, como é que a gente compartilhava a vida com as pessoas? Era na praça pública. Normalmente, a praça que fornecia água, onde todos iam lá pegar água, se encontravam, batiam papo, trocavam ideias, né? Compartilhavam as coisas. Passou uma motoca barulhenta aqui, desculpem.
compartilhava as coisas e, inclusive, vendiam as coisas. Então, quem tinha produtos para vender já levava na praça pública para mostrar. Estava todo mundo, o fluxo de pessoas estava lá. Da praça pública, nós mudamos para onde? Para os mercados. Dos mercados para os shoppings. E dos shoppings para as redes sociais. Então, é interessante que as redes sociais hoje são as praças de antigamente. É onde as pessoas se encontram. E aí acontece um fator muito interessante, que é a atemporalidade, né? Perde-se a cronicidade. Por quê? Eu vou no Instagram agora, faço um post. Você vai dali 2 horas e me encontra lá. E eu já não estou lá, mas o meu post, a minha informação, o meu produto está lá. Então a gente começa a ter uma quebra da nossa lógica temporal. Você me responde alguma coisa no comentário, faz um comentário no meu post, eu posso não estar lá agora. E aí, quando volto lá, eu vejo esse comentário, né? Então, a gente fica numa situação que a gente está 24 horas presentes, né, entre aspas, e que a gente transcende o tempo. Produzimos as mesmas coisas, mas uma questão muito interessante com 2 exemplos, do Uber e do Airbnb. Eles, a grande sacada deles foi conseguir explorar um recurso latente, um recurso que existia e que ninguém via, mas eles viram. Por exemplo, muitos de nós somos motoristas. Muitos de nós sabemos dirigir, né? Aí o Uber, o que fez? Conseguiu transformar a gente em motorista profissional. Conseguiu pegar nossa competência de dirigir e fazer dinheiro com ela, tanto ele quanto o motorista. Conseguiu pegar o meu carro, que até então era um passivo, e transformar ele num ativo, onde eu posso fazer dinheiro com ele. O Airbnb é a mesma coisa em relação à nossa casa, que era um passivo, agora eu alugo meu quarto, né? Então eles descobrem recursos existentes, latentes, e conseguem tirar valor disso. E, de certa forma, dá uma democratizada nessa situação. Aplicativo de venda de marmitex também. Então, assim, eu tenho uma cozinha, sei cozinhar. Aí agora eu posso fazer dinheiro com isso mais facilmente. Então é interessante, né, o que produzimos e como estamos produzindo. Vem a tecnologia, então, com 3 fatores fundamentais: inteligência artificial, Big Data e internet das coisas, né? Inteligência artificial, acho que ainda bem tímida, engatinhando, né? O Big Data avançando forte na questão de tratar esses dados. O Big Data, ele permite, né? A gente veio do consumo em massa, onde tinha uma população grande ávida por consumir, não tinha quem produzisse, estou falando da Revolução Industrial. Depois a gente chega num ponto que a produção em massa decola e atinge isso. E aí agora, com o Big Data, eu consigo nichar, eu consigo ter ao mesmo tempo produção em massa e dirigida para nichos, para clientes em específico. Eu consigo trabalhar as 2 coisas. E a internet das coisas traz a comunicação para dentro dos equipamentos, para dentro dos aparelhos, né? Então, eu acho que, resumidamente, em relação ao profissional e às competências do futuro, a gente tem 2 pilares fundamentais: a comunicação e o conhecimento, né? A gente já fala que é a era do conhecimento, que é o trabalhador do conhecimento, a gente já fala. Hoje, né, a gente tem na palma da nossa mão toda a informação que os livros da Idade Média aí não conseguiram atender. Então, a gente tem muita informação. Como já disse, o desafio agora é filtrar essas informações. Mas então, em comunicação, né, ela aparece com a importância de compartilhar esse conhecimento, ela aparece com a importância do controle e acompanhamento, que também nos leva à burocracia, que não deixa de ser um controle e um acompanhamento. Ela vem com a importância de troca de informações e, além de informações, significados, e ela vem conectando as máquinas através da internet das coisas, IoT, Internet of Things, conectando as máquinas às pessoas e a outras máquinas e a internet aí por diante. Dentro do conhecimento, a gente vem com melhoria contínua, que é aquilo que a gente sempre quer aprimorar, fazer mais com menos, essa necessidade, a inovação também para a gente criar produtos que faça mais com menos e que me dê tempo mais livre para eu fazer o que eu gosto, né? E o Big Data e a inteligência artificial.
Fechando um pouco, então, para uma das coisas da discussão, que era o legado do Covid, né? O legado do Covid, eu gosto de trazer, basicamente, 3 eixos. Um eixo do compartilhamento de informação, compartilhamento de documento, de arquivo, de vídeo, de áudio, videoconferência ao vivo. Então, ferramentas muito interessantes como o Zoom, o Google Meet, o Teams da Microsoft, o Cisco e, principalmente, o WhatsApp. Vamos falar um pouquinho mais do WhatsApp na frente. No outro eixo, eu acho que está mais ligado à burocracia. Então, é o e-notoriado, o certificado digital e o DocSign. Então, os cartórios têm que tomar cuidado. Esses dinossauros aí, burocratas, vão desaparecer. Para que eu vou precisar reconhecer uma firma se eu tenho um certificado digital na minha máquina? Se o DocSign já certifica isso, né? Então, agilizou bastante. Isso é um legado muito bacana do Covid, que é essa quebra da burocracia ou essa transformação mais ágil da burocracia. E apenas três exemplos de como compramos, como fazemos as coisas, que é Instagram. Então, hoje em dia, o Instagram é o que está liderando nessa questão de comprar, de anunciar, de recomendar os influencers, né, as compras. O iFood, que já vinha numa trajetória de vender outras coisas além de comida, além de restaurante, e que com o Covid começou com o supermercado e arrebentou. E, principalmente, acho que o maior exemplo que a gente tem é o Mercado Livre. O Mercado Livre está incrível. Você compra uma coisa, ó, a propaganda, depois eles têm que me remunerar. Você compra uma coisa hoje, entrega hoje. Quando muito, entrega amanhã. Outra vez, eu fiquei sabendo que tinha chegado a minha compra no prédio pelo Mercado Livre antes do que o meu porteiro. Eu recebi a mensagem que entregou meu produto, deu 10 minutos, o meu porteiro ligou dizendo que o produto estava ali. Então, gente, quando a gente fala das competências desse profissional do futuro, a gente tem que lembrar que não está mudando muita coisa, não. A competência que é esse atendimento, essa prontidão, né, que eu traduziria em foco no cliente, continua sendo a mesma. O que mudou é como eu faço. Mudou é como eu faço. Mas a preocupação continua a mesma. No WhatsApp eu tenho um exemplo, o contrário, um exemplo ruim, né, de atendimento, de uma venda mais técnica, mais especializada, onde você consulta no WhatsApp, o cara já demora meia hora para te responder. Aí, como é uma venda muito especializada, você pede mais informações, tira a dúvida, o cara já responde no outro dia ou 2 horas depois, entendeu? Então, vejam que o foco no cliente, o foco no resultado, a atenção, essas competências, essas atitudes continuam as mesmas. E aí, hoje, a gente tem que lidar com um volume muito grande de informação. Então, o que acontece? Eu preciso fazer várias coisas, dentre elas, comprar um equipamento. Eu despacho esse WhatsApp para o meu fornecedor e vou fazer outras coisas. Se esse cara não me responde, eu vou ter que lembrar 1, 2, 3, X dias depois, caramba, aquela coisa não resolveu ainda, mas o que aconteceu? Vou lá cobrar o cara. Então, essa perda na linha de tempo que a gente falou pode ser prejudicial, né? Ela pode arrastar a gente aí por mais dias. A competência, a qualidade do atendimento continua sendo a mesma. O principal legado do Covid que eu gostaria que a humanidade descobrisse, né, principalmente nossos políticos mundiais, tá? Para a gente não ficar só nos nossos aqui do Brasil, e o mercado financeiro, nossos políticos e o mercado financeiro podiam aprender com o Covid o quanto a saúde está ligada à economia. O Covid foi uma doença que atacou não só as pessoas, mas principalmente o sistema de saúde. Toda a questão de lockdown estava e está diretamente ligado à quantidade de pessoas que eu consigo atender. Porque se tiver gente morrendo por falta de leito, por falta de equipamento, né, eu estou pecando, eu estou errando na dose do lockdown. Então, porque tem gente que, infelizmente, estou racionalizando aqui a situação, minha gente, não me levem a mal, mas assim, tem gente que, mesmo com o tratamento, faleceu. Então, uma pessoa que com o Covid iria falecer de qualquer jeito, a menos que chegasse antes a vacina. Então, percebam que a abertura da economia estava diretamente ligada ao nosso sistema de saúde. Então, podiam nossos políticos e o sistema financeiro investir mais em saúde, seria bastante interessante.
Então, fechando aqui, né, as questões iniciais, o profissional digital do futuro, vamos continuar no WhatsApp? Olha, eu acho que a gente vai continuar no WhatsApp mesmo. Por quê? Quer dizer, acho não. Vamos continuar no WhatsApp até que venha algo um pouco mais interessante. Mas lembrando que a importância do WhatsApp está na comunicação e no conhecimento. Ele atende a esses requisitos. Quando o WhatsApp não mandava arquivo, ele era muito chinfrim, né? Então a gente vem da comunicação lá por carta, que veio para o telégrafo, que veio para o telefone, que veio para o fax, que veio para o e-mail e que veio. Lembram do ICQ e do Messenger? Porcarias, né? Para hoje, olhando para trás, porcarias. Por quê? Não compartilhava muita coisa. Vem o WhatsApp matador, que hoje compartilha tudo que é tipo de coisa e talvez até mesmo em ICQ e Messenger já tenha surgido, não sei ao certo a época, aliás, é antigo, surgiram os emojis. Então a gente consegue na comunicação até tentar traduzir um pouco das emoções, que eu acho que esse é sim um dos desafios do mundo remoto, tá? Que é a questão das emoções. Então eu consigo compartilhar arquivo, eu consigo compartilhar conhecimento, eu consigo conversar com vocês, a gente consegue tudo isso. Mas é muito difícil a gente traduzir e transferir essa linguagem corporal e principalmente a empatia, né? Conseguir se conectar com a outra pessoa de forma remota, né? Então, até que venha um outro aplicativo, um outro sistema que consiga complementar isso, ficaremos com o WhatsApp, que é a melhor ferramenta de comunicação de hoje em dia. E se a gente virar para a questão do como será o mundo do trabalho e dos negócios pós-Covid, a minha opinião é que o Covid ele só veio acelerar uma transformação que já vinha sendo feita. Uma transformação que nasce lá com a internet, né? Que nasce lá com o telégrafo, depois vem o grande boom da internet, etc. Então, eu acho que o Covid ele acelerou. Deu para a gente perceber que dá para fazer muita coisa remota, deu para a gente perceber que o mundo virtual ele é real, né? Ele existe de fato. E a gente está cada vez nos colocando dentro desse mundo, por isso que ele passa a existir. A exemplo da praça, que eu falei que a pracinha mudou agora para o Instagram. Gente, tentei ser o mais breve aqui possível, para que a gente tivesse tempo para as perguntas.